Pai querido e amado, Senhor, graças te damos mais uma vez. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos aqui, Pai, das minhas irmãs, e o Lucas também, está junto conosco sempre. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, meu Pai, de ser um portador, Pai, da Tua mensagem, pelo privilégio de ser também um ouvinte da Tua mensagem, Pai. E eu tenho certeza que são poucos, Pai, que têm esse privilégio. Senhor, que essa noite, Pai, o Senhor tome a frente, meu Pai. Não deixa que eu, meu Pai, venha atrapalhar, Pai, a Tua palavra. Não deixa que o meu eu, Pai, venha mudar o sentido da Tua palavra. E que o Teu nome seja glorificado nesta noite, meu Pai. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei, a gente... Oi, pode estar? Como eu já falei, o sentido o que está na apostila que o pastor colocou, né, tá tudo baseado aqui. E eu até conversei com o pastor, falei, pastor, estou trazendo uma mensagem versículo por versículo, para a gente entender melhor um pouco do que a carta por inteiro está dizendo. Então a gente vai iniciar hoje, a gente vai ter que ser um pouco, né, mais inteligente para poder ouvir e entender, porque eu tenho 2 capítulos hoje que eu vou trabalhar. Vou trabalhar o 1 Tessalonicenses 2, a gente vai iniciar por ele, e depois eu vou finalizar pelo 3. Então a gente vai ler. Eu acho que eu não vou ter problema hoje, porque eu botei a letra bem grande aqui. Aí no 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim. Vamos tentar ler atentamente. Diz assim no versículo 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homem, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de língua de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados por nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vós proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, que tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte de vós, patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas,
como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. 17. Ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Glória a Deus. Paulo é magnífico, Paulo. Vamos trabalhar hoje eu boto sempre um tema pequeno e vários subtemas e algumas lições. E essa introdução básica, a introdução básica aqui é os atributos de um líder. Paulo, ele era um líder. Então, vamos falar um pouco desse capítulo 2 aqui, o que significa. E vamos dizer alguns atributos de um líder. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que um líder não busca conforto e sim conversões. É o primeiro ponto que Paulo sempre trabalhou. É o primeiro ponto. Paulo, depois de sair da prisão em Filipos, embora preso e torturado, ele encontra força para seguir adiante e ir para Tessalônica e buscar pela salvação daquelas pessoas. Ele, embora fosse preso lá em Filipos, ele, em todo o tempo, mesmo sendo preso e torturado, ele estava com a cabeça pensando nos irmãos de Tessalônica, querendo ir para lá de qualquer maneira. E a gente vai ver que o Satanás barrou o caminho dele. A gente vai ver o que significa esse barrar o caminho. O segundo ponto da introdução: um líder não busca lucro, mas trabalha. Vê que Paulo, a gente leu aqui, né, que Paulo, ele simplesmente, ele diz que como ministro do evangelho, ele poderia sim, a igreja poderia ter sustentado ele lá, mas ele trabalha. Filipenses diz que ele trabalha com o suor do rosto dele para se sustentar em prol da obra de Deus. Ele não vai a Tessalônica para tirar alguma coisa deles, e sim para dar. Ele não foi para ganhar dinheiro, e sim almas. Essa era uma crítica da época, pois havia muitos falsos profetas que o antecederam na cidade, e por isso ele também foi questionado. O maior plantador de igreja, evangelista e teólogo de toda a história, termina sua vida sozinho, pobre e sentenciado à morte. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele não é muito diferente do tempo de hoje, né, onde as igrejas hoje, né, pessoas estão querendo lucrar, né, com a igreja, porque de fato, né, mexe com a mente, mexe com o coração dos fiéis da igreja. Isso é a igreja católica, é a igreja cristã, né, diversas outras religiões, mexe com o sentimento, com a emoção, e eles se aproveitam disso para poder lucrar. E Paulo não tinha esse desejo. O desejo de Paulo era a vida, era almas. Só que Paulo ele estava sendo confundido também com os outros falsos profetas, porque muitos também chegaram lá pregando a palavra, chegando lá pregando a mensagem. E eles acabavam confundindo Paulo. Só que Paulo ele tinha uma forma diferente de agir. O terceiro ponto da introdução: um líder não busca aplauso dos homens, mas a aprovação de Deus. Paulo ele não estava preocupado quem iria aplaudir ele lá. Paulo estava preocupado, como a gente leu aqui, a gente vai passar de novo e vai ver, que ele estava preocupado se realmente o que ele estava falando estava sendo aprovado por Deus. Essa era a preocupação de Paulo, que ele já relatou. Paulo era um pastor e não um bajulador. Ele pregava para obter a aprovação de Deus na mensagem. Ele se preocupava em ser conhecido no céu. Essa deve ser a nossa preocupação. A gente não tem que se preocupar quem vai estar aqui na igreja no dia que a gente for ministrar uma palavra. A gente tem que estar preocupado, né, com a nossa preparação, com o que Deus... Porque quando eu começo a ministrar uma palavra, a gente percebe que o nosso compromisso, de fato, é com Deus. Porque Deus, ele sabe a veracidade daquilo que nós estamos falando. Então não adianta eu querer agir de bajulação para querer agradar os irmãos e não pregar a palavra.
É assim que funciona. Obrigado, Lucas. E vamos analisar o perfil desse líder espiritual, agora versículo por versículo, onde a gente vai entender juntos, né, o que Paulo quer dizer em cada versículo aqui, tá? Tentar ser o mais breve possível. Michael Green era um pastor anglicano. Michael Green, ele é desse século nosso, né, século 21, e ele já veio a óbito, né, faleceu. E ele falou uma frase muito interessante num dos livros dele, que diz assim: um dos grandes problemas da igreja atual é que os teólogos não querem ser evangelistas, e os evangelistas não querem ser teólogos. Paulo, ele era os dois. Paulo, ele era o maior teólogo e o maior evangelista. Hoje, quando um homem tem muito entendimento, ele é um bom teólogo, ele pouco acredita no evangelismo. Isso aí não é unânime, não é a todos, tá? Mas a tendência que a gente vê ao mundo afora hoje é essa. Uma pessoa que é teóloga, muito pouco ela faz como evangelista. E os que muito sabem, não fazem. E os que querem fazer, poucos sabem. Essa é a diferença. A gente percebe que tem muitos irmãos hoje que têm uma vontade imensa de fazer a obra, mas poucos sabem da palavra. Então tem que andar junto. O fervor e o rigor, como a gente estuda, o fervor e o rigor. O fervor do Espírito e o rigor da palavra. Se esses dois andarem como um pilar juntos, o fervor e o rigor, as coisas vão funcionar sobremaneira. Então a gente precisa ter isso em nós. Paulo une esse pensamento sendo teólogo e evangelista. E a Bíblia diz que em 3 sábados apenas, como a gente estudou na semana passada, Paulo levanta uma igreja e uma grande multidão se converte e uma igreja é estabelecida na rocha. Isso é ser frutífero. Como falou aqui no versículo 1, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente, que a nossa estada em vós não se tornou infrutífera. Ou seja, Paulo foi frutífero. Paulo, ele frutificou naquela terra. Mas por que ele frutificou? Porque andou junto, tanto o rigor da palavra quanto o fervor do Espírito. Como a gente falou na semana passada também, que Paulo falou que ele pregou a palavra, mas sobremodo o Espírito estava junto com ele. Então tem que andar junto, tanto a oração quanto a leitura da palavra. Aí as pessoas são, por exemplo, se volta muito para essa área de estudo e esquece do evangelismo. E tem umas que só quer saber de evangelismo e diz que é balela o estudo, que a letra mata, usa erroneamente essa frase, que foi dita lá atrás. E no verso 2, vamos ver mais o verso 2, que diz assim: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Um pregador abnegado. Se fosse qualquer outra pessoa, iria querer descansar, diria estar abalado emocionalmente e talvez até desistiria do processo do Evangelho. Mas pelo contrário, ele não para em favor da obra de Deus. Paulo acabou de falar aqui, eu fui maltratado e fui ultrajado em Filipos. E isso é do vosso conhecimento. Mas, ele diz aqui mais no final, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Olha, ousada confiança em quem? No nosso Deus. Para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo não estava anunciando o Evangelho em pouca luta. Ele enfatiza, em muita luta. E isso tem que ficar guardado no nosso coração. Paulo, ele transtorna o mundo onde ele passa. Paulo, por que Paulo não voltou? A gente vai falar isso, porque Paulo não voltou a Tessalônica. Ele falou que queria voltar 2 vezes. Quando Paulo estava na casa de Jason, Jason foi preso e as pessoas foram presas junto com ele. Jason assina um termo que Paulo estava proibido de voltar a Tessalônica, porque se ele voltasse, quem ia pagar o preço era Jason e as pessoas que foram presas junto com ele. Então, assim, os estudiosos dizem
Uns dizem uma coisa, outros dizem outras, mas a linha tem um bom raciocínio, que Paulo até queria voltar, mas em amor a Jason e a sua família que o recebeu de braços abertos, ele não voltou para não gerar males maiores na casa de Jason. E no verso 3 diz, o encorajador sincero, diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. 3 pontos fundamentais de que Paulo fala de exortação. O primeiro ponto, Paulo pregou o evangelho puro. Olha o que ele diz: a nossa exortação não procede de engano, é puro. O segundo ponto, Paulo viveu uma vida pura. Olha o que ele diz mais adiante: nem de impureza. E o terceiro ponto, ele usou métodos puros, que no final diz, nem se baseia em dolo. Todos os métodos que Paulo usaram foram puros diante de Deus. A pessoa que prega a palavra certa com a motivação errada. Paulo ele cita isso na carta aos Filipenses, Filipenses 1. Se eu não me engano é o versículo 20 a 22, que ele prega, ele fala que existiam as pessoas que pregavam o evangelho certo, mas com a motivação errada. Então, não basta você somente pregar o evangelho. Deus, quando Ele olha para a tua pregação, Ele vai examinar o teu coração e vai ver qual é a motivação por que você está pregando. Só que Paulo diz que não importa, conquanto que o evangelho esteja sendo pregado. O Paulo ele se preocupa quem prega o evangelho errado, mas quem prega o evangelho certo, com motivação errada, a palavra vai ser pregada para o povo, e aquela pessoa que tem uma motivação errada, ela vai dar conta com Deus. Entendeu? É assim que funciona. A pessoa vem aqui e prega a verdadeira palavra, mas o coração dela está com uma outra motivação. Deus sabe. Deus vai dar conta com ela. Importa que Paulo fala lá em Filipenses, conquanto que o evangelho esteja sendo pregado. Do verso 4 a 6, que a gente vai dar aquela acelerada. Do 4 a 6 diz, um mordomo fiel. Coloquei esse título aqui, um mordomo fiel. No 4 a 6 diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Quando alguém te confia algo, a pessoa confia de fato em você, está te confiando, e Deus confiou o Evangelho para ele. Olha que responsabilidade que nós temos. Deus confiou o Evangelho para mim e para vocês. E a ponto de nos confiar o Evangelho. Quando se confia em dar algo a alguém, ou para alguém, administrar, essa pessoa se torna mordomo. Todas as pessoas que têm alguma confiança, quando ele fala que é de confiança, confia o evangelho naquela pessoa, Paulo se torna o mordomo de Cristo. Quando alguém te confia algo, por exemplo, vamos usar o exemplo de José, né? Faraó confiou ele, né, ali, e ele foi o mordomo daquela casa, ele que cuidava de toda a casa. Depois ele cresceu tanto que se tornou o governador do Egito. Então, foi confiado a ele aquela cidade lá no Egito. Ele diz mais adiante, Paulo diz que Deus confiou a ele o Evangelho. No verso 7 a 8, ele fala assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Isso aqui é um ponto muito, muito, muito legal. Paulo ele vai dizer para aquela igreja 2 pontos. Um que ele é como se fosse uma mãe para aquela igreja, e o outro ponto é como se ele fosse um pai para aquela igreja. Paulo, olha a dimensão, como é que Paulo amava a igreja de Tessalônica. Ele fala assim: Paulo agiu como uma mãe. Sabe quando se tem um pão na casa? Quem nunca passou, graças a Deus, mas se alguém passou por isso, que tem somente uma comida, um pão, a mãe fala assim, não filho, eu não estou com fome. Para quê? Ela está com fome, mas ela fala que não está com fome para poder o filho dela comer com um pouquinho mais de, consciência, a criança, porque sabe que não tem para os dois, tem só para um. Esse é o amor de mãe, e o Paulo ele retrata nesse versículo 7 aqui, um amor semelhante a esse, um amor de mãe. E ele fala assim:
Isso tudo foi em benefício do teu filho, né? Temos como obrigação de uma mãe cuidar dos filhos de Deus. Paulo, ele tinha essa obrigação de cuidar dos filhos de Deus, e nós também temos. Então, tudo aquilo que foi nos confiado por Deus, seja um ministério, seja o que for da parte de Deus, nós temos como obrigação, como mãe, como pai, cuidar dos filhos de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Aí no verso aqui é como uma mãe, né? No verso 7 a 8. Agora no 9 a 12 ele fala assim, do 9 a 12. Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vós proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Ele diz aqui, agora que Paulo age como um pai. Como diz, né, que o pai ele tem que sair para trabalhar, para cuidar dos filhos. É o que o Paulo fez aqui. Sabe quando se tem... não, aqui é outra leitura. Paulo tem a firmeza de um pai e a doçura de uma mãe. No 9a, aqui no início, ele fala assim, ele lembra do trabalho, pois um pai trabalha para seus filhos. No 10, Paulo fala do caráter dele com Deus, e na parte B do 10 aqui, ele diz do caráter dele com as pessoas. No A ele fala, vós e Deus sois testemunhas do modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos. É o caráter dele, né, para com Deus. Agora do caráter dele com as pessoas. Caráter para as pessoas, em relação a vós outros que crede. Então assim, a gente entende que Paulo ele ilustra aqui para a gente que ele no versículo do 7 a 8 ele fala que ele é como se fosse uma mãe, e no versículo 9 ele é como se fosse um pai que trabalha dia e noite sem cessar para cuidar da igreja, para não aborrecer de forma nenhuma a igreja, e isso foi comprovado. No verso 12, ele termina aqui essa parte aqui do verso 12, e ele fala algumas palavras encorajadoras. Vamos notar aqui no 12, exortamos. Exortar eu já falei semana passada. Exortar era você andar do lado, não era exortar de punição, era exortar de cuidar, de encorajar. Ele fala aqui, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aí ele fala aqui, nota que Paulo cuida de cada pessoa individualmente. Isso aqui é muito interessante. Ele fala assim, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo ele poderia pregar para multidões, porque ele tinha toda essa literatura na sua mente. Ele poderia pregar para grandes pessoas, mas Paulo ele se preocupa para pregar para individualmente, para poucas pessoas. Eu acredito muito nesse modo de trabalho evangelístico. Você pregar para pessoas individualmente falando. Por quê? A tendência de você fazer um discipulado, que a gente chama de discipulado, é maior. Você tendo a pessoa, você acompanhando ela dia a dia ali. É o que o Paulo fazia com essas pessoas lá. Ele não se preocupava em pregar para grandes multidões, porque ele tinha palavra para isso, né? Mas ele se preocupava em pregar para as pessoas, exortando, consolando e admoestando, né, no caminho do Senhor. Nota que hoje existem pessoas assim, que só pregam em grandes encontros, diferente de Jesus, que pregou a maior revelação para uma mulher, para uma pessoa, que no caso é a mulher samaritana, né? O Senhor, quando a primeira pessoa que ele se revelou, que ele era Deus, foi para uma mulher. Ele não foi para a grande multidão. Ele poderia falar para a grande multidão, mas ele falou para uma mulher. Foi a maior pregação da Bíblia, foi essa. Foi a revelação de que ele era Cristo, que ele era Deus, o Filho de Deus vivo. Então, a gente percebe que não é muito a multidão,
mas é o que nós fazemos individualmente falando, né? E Jesus, ele é esse exemplo. E Paulo, ele exortava cada pessoa, no caso, ele encorajava os filhos, consolar. Às vezes, queremos que nossos filhos sempre se sintam bem. Essa não é a nossa função. O que precisamos é fazer que eles façam coisas melhores. A função do pai e da mãe não é fazer que os filhos se sintam bem. Tem determinadas atitudes que o nosso filho não vai se sentir bem. E não é para ele se sentir bem mesmo. Mas a nossa atitude como pai e mãe, como Paulo está falando aqui, é que eles façam coisas melhores e maiores. Esse é o objetivo de um pai e da mãe. E na parte 12b, ele fala assim: o projeto de Paulo era fazer os irmãos terem uma vida parecida com a de Deus, com a de Jesus, que vos chama para o seu reino e glória. Ele fala aqui, para viverdes de modo digno de Deus. Esse é o objetivo. Percebe que cada versículo Paulo fala bastante coisa em poucas palavras, né? E mais adiante, vamos agora dar um passo um pouquinho maior, que é do 13 ao 20. A gente vai também trazer um por um, do 13 ao 20. Eu não vou ler ele, porque a gente já leu, mas vou trazendo ele um por um. Paulo vai trazer, nesse decorrer aqui, a polaridade da vida de um pastor. Paulo, ele é uma mistura de sentimentos, né? O pastor, por exemplo, ele sabe disso, e a gente acompanha de como as circunstâncias mudam e as emoções podem variar em um único dia. Como, por exemplo, de manhã, um pastor pode chegar aqui e pregar a palavra, mas ele pode estar com um sepultamento marcado para tarde, e de noite ele pode fazer um casamento. Já aconteceu isso diversas vezes, com diversos pastores. Não sei se aconteceu com o nosso já alguma vez, mas olha a polaridade de emoções de um pastor. De manhã prega a palavra na igreja, de tarde tem um funeral e de noite faz um casamento. É que o Paulo está retratando aqui essas emoções que a gente vai ver. E diz assim no verso 13. Diz assim. Tem 3 termos que eu coloquei no verso 13. Ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de nós, ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha como é que Paulo, eu vou falar três lições sobre isso. Eles apreciaram a palavra, olha o que eles falaram aqui. Eles apreciaram a palavra. No segundo, eles se apropriaram da palavra. E o terceiro, que é o mais importante ao meu ver, eles aplicaram a palavra. São os 3 fundamentos que nós temos que, como ouvinte da palavra, se apropriar dela quando ela é pregada, apreciar a palavra, se apropriar e aplicar, porque nada tem efeito se a gente chegar aqui e ministrar, a gente ouvir ou ler a palavra em casa também e a gente não aplicar. A palavra não tem sentido quando isso acontece. A gente precisa ter esses 3 termos: se apropriar, apreciar e aplicar. Se apenas ouvir e não aplicar, a palavra de nada tem valor. Do 14 ao 16, Paulo diz que um povo de Deus ao redor de nós. Ele diz assim no 14: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores da igreja de Deus existente da Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte do vosso patrício as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram pelos judeus. Olha que coisa maravilhosa. Por que Paulo fala isso? Ele está encorajando o povo, porque o povo está sofrendo perseguição lá em Tessalônica também, e lá na Judéia pelos judeus. Quando você está passando por dificuldade, normalmente se tem a tendência de achar que só você está passando por isso.
A gente tem a tendência, né, quando a gente está passando por lutas de aflições, a gente se isola e acha que isso só está acontecendo com a gente. E Paulo está falando para aquele povo: olha, Tessalônica, igreja de Tessalônica, não é só vocês que estão passando por isso não. Os irmãos lá da Judéia também estão sofrendo igual vocês, perseguições, lutas, açoites, mortes, difamações. Ele fala aqui, no finalzinho, as mesmas coisas que ele, por sua vez, sofreram dos judeus. Os judeus eram incessantes, eles não paravam de perseguir, porque a palavra era pregada, e à medida que a palavra era pregada, mais eles perseguiam, porque eles achavam que nós estávamos blasfemando. E Paulo, ele traz esse encorajamento, ele traz essa alegria para o povo, porque quando você sabe que uma pessoa, não é que você sabe que uma pessoa está passando por luta, não, ele também está, vou ficar feliz, não é isso, mas você sabe que essa pessoa está passando por luta e continua firme, e isso te encoraja. Quando você sabe que uma pessoa passou pela mesma coisa que você está passando hoje, e ela ficou firme, não desistiu, não amoleceu, você fica fortalecido. Eu chego para você e falo: olha, irmã, sabe isso que está passando? Eu já passei também. E sabe o que aconteceu comigo? Isso. O Senhor me deu vitória. Graças a Deus, estou firme, sobrevivi. Aí a pessoa olha, essa pessoa se enche de esperança, de alegria. Entendeu? É um testemunho. E não quer dizer que o desfecho pode ser o mesmo, mas isso nos enche de alegria e esperança. Então, assim, Paulo, ele trouxe isso para a igreja. E no 17 ao 20, ele fala da glória de Deus diante de nós. Da glória de Deus diante de nós. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo. Olha o que ele fala: orfanados por breve tempo. Aqui Paulo já começa a falar do assunto mais interessante, que é o assunto da volta de Cristo. É o assunto dos últimos dias, que é tão falado e pouco compreendido. E ele diz assim: orfanados por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Paulo, nesse 17, está falando que os irmãos não estão com ele lá, ele não está lá presente com os irmãos, mas o coração dele está lá. Ele deixou claro aqui. Paulo anseia em estar junto com os irmãos. Aí por isso que ele fala: de vossa presença não, porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Olha o desejo de Paulo, cara. Paulo estava doido para poder ir para lá, mas não conseguia. Mais adiante ele diz, Paulo usa a palavra, essa palavra aqui que a gente vai entender melhor. No 18 diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo. Ele fala dele, não dos outros. 2 vezes. Contudo, Satanás barrou o caminho. O que seria isso? Satanás barrou o caminho. É o que eu estou dizendo lá sobre a casa de Jason, né? Paulo, ali, a artimanha estava toda montada já. Se Paulo voltasse a Tessalônica, alguma coisa iria acontecer. E talvez não só com ele, porque Paulo ele não estava preocupado com o que iria acontecer com ele, mas ele estava preocupado com o que iria acontecer com a igreja. E ele fala assim, o que significa isso? Satanás impediu e barrou o caminho. Significa como uma ruptura, como uma estrada interrompida. É como se você estivesse indo numa estrada, lá por exemplo, ali na Ponte Rio-Niterói. Só tem caminho de ida e volta, mas em pistas diferentes. E você chega lá no elevado lá do vão central e aquela parte lá cai. O teu caminho foi interrompido. Era isso que o Paulo estava querendo dizer. A estrada dele foi interrompida por Satanás. Era como se fosse assim, não tem como passar daqui. E isso revela muito o mundo espiritual. Que as pessoas acham que o mundo espiritual não existe. Mas Satanás, ele trabalha. Você vê a vida de Jó, né, com a permissão de Deus. Então, assim, existe um propósito em tudo isso. Mas Paulo, ele é coerente. Paulo, ele é sábio quanto a isso. Ele poderia até mesmo, né, ser preso pelas autoridades de Tessalônica. Então, não teria tanto proveito
ele chegar lá e ser preso. Ele também poderia prender outras pessoas com a presença dele, através do documento que Jasão assinou. Entretanto, mesmo com isso, Deus jamais permitiu que seus planos fossem frustrados, e o avanço da obra prosseguiu. A igreja de Tessalônica prosseguiu. No 19 e 20, que é os últimos versículos, Paulo se alegra, pois ele falava da segunda vinda de Cristo. Ele começa a falar aqui da segunda vinda do Senhor. Ele diz assim no 19 e 20: pois quem é a nossa esperança? Ou alegria ou coroa que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo ele fala que eles poderiam apresentar seus filhos na fé, né? Paulo está feliz, porque quando Jesus voltar, Paulo vai apresentar os seus filhos na fé. Todos nós que temos uma obra, né, com Deus, e algumas pessoas são alcançadas por Deus através da palavra que você trabalhou com aquela pessoa, com a ministração sua, ou pelo aquele discipulado que você faz. Não que foi você, mas você foi um colaborador. A palavra fala que nós somos cooperadores do Rei. Então, nós cooperamos com o reino, nós pregamos a palavra e o Senhor faz a obra completa. Essas pessoas se tornam filhos na fé, e as pessoas de Tessalônica eram filhas na fé de Paulo. E Paulo está aqui dizendo o seguinte, que ele está louco, está ansioso para apresentar os seus filhos na fé com a grande coroa que ele irá receber. Quando Cristo vier, cada pessoa que levamos a Cristo será como uma coroa. Quantas coroas Paulo vai ter? Aí a questão bacana, Paulo, e nós devemos nos preocupar quantas coroas nós vamos ter. Essa é uma preocupação que tem que ser nossa. E Paulo ele termina esse capítulo, né, dando essa pequena iniciada, né, falando sobre a segunda vinda e qual é a esperança dele. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Paulo está ansioso. Como eu falei na semana passada, a gente precisa estar... o que nós estamos esperando? Nós esperamos tantas coisas e muitas das vezes esquecemos de esperar a volta de Cristo, né? E como John Wesley falou, quando o homem perguntou para ele o que ele espera, como ele queria ser recebido, né, quando Cristo voltasse, como ele queria ser achado por Cristo. Ele falou, como todos os dias, porque todos os dias eu espero a volta de Cristo. É o que Paulo está falando aqui. E a gente vai iniciar agora o capítulo 3. Estou bem, graças a Deus, bem dentro do tempo. Achei que ia ser um pouco mais demorado. E o capítulo 3, o legal é que é uma continuidade mesmo. Aqui é dividido por capítulo, mas eu creio que a carta era assim, de uma vez só, porque é bem coerente. Só que a gente agora vai falar, a gente falou no início aqui, sobre os atributos de um líder. Agora vamos falar as marcas de um pastor de almas, no capítulo 3. O capítulo 3 é bem menor do que o 2, graças a Deus, assim, que a gente vai conseguir terminar. No capítulo 3, tem apenas 13 versículos. E a gente vai ler ele dizendo: Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, apareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos conosco, predizemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse. Olha a preocupação de Paulo, ele está temendo que o tentador provasse
os irmãos daquela igreja, e se tornasse inútil o nosso labor, todo o trabalho dele. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo de vosso meio, ele enviou Timóteo do 1 ao 6, agora Timóteo já voltou. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Não, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dirijam-nos a caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Olha que maravilhoso. A gente vai falar agora mais da alma, as marcas de um pastor de almas. O foco desse capítulo é o amadurecimento da fé. Olha a preocupação de Paulo. Paulo estava preocupado com a fé dos irmãos de Tessalônica. Esta carta está voltada para o envio de Timóteo. Repare que do versículo 1 ao 5, Paulo está trabalhando para enviar Timóteo. Do 1 ao 5. Do 6 ao 10, Paulo está recebendo Timóteo de Tessalônica. E do 11 ao 13, em consequência das informações de Timóteo para Paulo, ele está orando pela igreja. É onde a gente vai trazer esse capítulo aqui. O verso 1, vamos embora trabalhar do verso 1 ao 5. Paulo envia à igreja um consolador. Timóteo era um obreiro crente. Antes de falar qualquer habilidade dele, Paulo revela que Timóteo era irmão, cristão e servo, membro da família de Cristo. Olha o que ele fala. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado de vós, apareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Paulo ficou sozinho em Atenas. Paulo estava com Timóteo em Atenas, fazendo a obra. Só que ele falou, cara, não tem jeito mais. Eu não tenho como ir para lá. Vai você, Timóteo. Vai e vê como é que está aquela igreja. Que eu preciso saber como está. Será que nosso trabalho foi em vão? Como é que deve estar os irmãos? Não sei. Então ele envia Timóteo para Timóteo saber. Aí ele fala assim, no 2, e enviamos nosso irmão Timóteo. Olha o que ele diz, nosso irmão Timóteo. Primeira preocupação de Paulo, falar para aquelas pessoas que Timóteo era irmão, que era uma pessoa confiável, uma pessoa de Deus e era uma pessoa caridosa pelo Evangelho. Aí ele diz mais adiante, ministro de Deus é aquele que serve. Paulo, além de ser isso tudo, um irmão de Deus e membro da família de Deus, ele era ministro de Deus. Paulo retrata isso aqui no 2, que ele era ministro de Deus. E o que significa ministro de Deus? É aquele que serve. Está de prontidão para servir, que tem alegria ao servir. Era o que Timóteo era. Repara que Timóteo, está em todas as coisas de Paulo. Paulo amava Timóteo, de tal forma que as viagens missionárias ia Paulo e levava Timóteo. Só quando não era possível que Timóteo não ia. Paulo chega até a dizer lá em Filipenses 2, no versículo 20, que não existia ninguém igual a Timóteo. Olha o que ele fala, não existia ninguém igual a Timóteo.
a pessoa que pensasse na causa de Cristo e na igreja. Timóteo era um homem encorajador. Era o que Timóteo era. E ele tinha certamente muito carinho de Paulo. No verso 3 ao 5, vale destacar alguns pontos. No verso 3 ao 5. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predizemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, o nosso trabalho. Tudo isso. Vale destacar, primeiro, as tribulações de Deus fazem parte da agenda de Deus em nossas vidas. Isso aí é um fato que nós temos que ter em mente. As tribulações que nós passamos, ela faz parte da agenda de Deus em nossas vidas. Isso contribui para o progresso do Evangelho, igual Paulo diz na palavra. Segundo, elas também trazem inquietações para nossas vidas. Quem passa por tribulação não fica calmo, fica em inquietações. É que Paulo, ele retrata isso. Paulo estava inquieto com o que estava acontecendo com aquela igreja. Eu sei de uma coisa, ela está passando por tribulação. Isso aí era a coisa mais certa que Paulo tinha. Será que elas estão firmes ainda? Será que os irmãos que participaram desde o início estão firmes lá na igreja ainda? As tribulações causam sério risco na causa do Evangelho. No versículo 5 diz: temendo que o tentador, lá na parte final, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Quantas pessoas desistem do Evangelho por causa das tribulações? Isso é um fato que é bem pertinente dentro da igreja. E desiste mesmo, não é sai e volta não, desiste mesmo. E isso revela muito algo sobre nós. Porque é semelhante à política, né? A gente está falando sobre isso, é semelhante à política. Hoje, um cristão genuíno, seria bom que ele fosse um político. As pessoas costumam dizer assim, não, mas um cristão não pode ser político. Não, ele pode, e seria muito bom. Mas ele precisa de algumas coisas. Primeiro, ele precisa da inteligência. Ele precisa ser uma pessoa estudada, para ele não ser massa de manobra para ninguém, né? Primeiro, ele precisa ser cristão. Segundo, ele precisa ser inteligente, para não ser massa de manobra. Ele precisa ter persistência. Aí as pessoas falam assim, aí o irmão entra para a política e se desvia. Não, ele não se desviou na política. A política só revelou quem ele era, porque um cristão verdadeiro, ele não se desvia, independente do que seja. Ele vai ficar triste, vai esmorecer, vai cair, vai levantar, mas se desviar, ele não se desvia. Não existe ex-cristão. Não existe, é igual o pastor falou aqui no final de semana aqui agora. Não tu tá salvo de manhã, de noite tu não tá mais salvo. Não existe isso. Então assim, entrou pra política, se desviou. Não, só revelou quem ele era. Tem até uma frase que diz, né, que é conhecer o verdadeiro caráter do homem, dele poder. E nós somos tentados mesmo, de fato. Mas se nós estivermos em Cristo verdadeiramente, né, a gente consegue passar. O caminho é doloroso, triste, espinhoso, mas a gente consegue passar. E Paulo diz assim no verso 6 a 8. Paulo recebe, aí no verso 6 a 8 já muda o cenário. Do 1 ao 5, Paulo envia e ele fala que ele ficou sozinho em Atenas. Aí no verso 6, Timóteo já voltou. E ele fala, no verso 6 ao 8: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio,
trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós. Olha o carinho da igreja. Ainda que guardais gratas lembranças de nós. Desejamos muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Aí ele fala mais adiante: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós. Paulo, ele diz aqui que ele foi consolado porque ele ouviu algo daquela igreja lá. A gente vai ver aqui. Paulo recebe notícias. Da mesma forma que Timóteo foi um representante de Paulo para a igreja, ele foi um representante de Paulo lá na igreja de Tessalônica, ele também, Timóteo também, é um representante da igreja para Timóteo, para Paulo. Ele, da mesma forma que ele serviu como um representante lá, e a igreja também falou assim: agora volta Timóteo, que você agora vai ser nosso representante para Paulo, que certamente ele está abatido, está sofrendo lá em Atenas. A vida desse homem era sofrer o tempo todo. Aí ele fala, ele encoraja Paulo com boas notícias. Paulo diz: eu fui consolado. Olha o que Paulo fala aqui. Cadê? Ele fala assim, sim, no 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós. As boas notícias nos consolam. As boas notícias, né, nos dá ânimo para prosseguir. E é o que Paulo, imagina Paulo recebendo Timóteo naquele momento, e Timóteo trazendo um montão de coisas escritas daquela igreja para Paulo, e ele fala: Paulo, eles estão firmes e fortes. Aí Paulo pega e fala: meu Deus, que bom, tô com saudade. E eles falaram que ainda está com saudade de nós ainda, Paulo, está com muita saudade de você. Aí Paulo deve ter chorado, certamente, de alegria, porque o trabalho não foi em vão. Paulo, ao receber as notícias, estava passando por tribulação em Corinto. Lá em Corinto, retrata que Paulo, ao enviar Timóteo, mas não diz para onde, retrata que Paulo, ele já tinha saído de Atenas para Corinto. Olha como é que Paulo não parava. Quando Paulo envia Timóteo, ele fica em Atenas. Quando Timóteo volta, ele já está em Corinto. A vida de Paulo era dinâmica, era o tempo todo, para cima e para baixo, ele não parava. E o que ele estava recebendo lá em Corinto, que a gente falou semana passada? O que ele era chamado lá em Corinto? Ele era chamado de impostor. Paulo só ganhava boas-vindas. Quando ele não era açoitado, quando ele não era espancado em praça pública, quando ele não era preso, ele era xingado. Então era assim que era a vida dele. E ele fala assim, Paulo, ao receber notícias, estava passando por tribulação em Corinto, sendo chamado de impostor dentre mais. Mas Timóteo trouxe ânimo para ele. Do verso 9 ao 13, a gente está quase chegando no final, Paulo ora pela igreja, do verso 9 ao 13. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Depois eu dou continuidade. Olha aqui que Paulo estava preocupado. Estava rolando um burburinho lá na igreja de Tessalônica sobre a vinda de Cristo. Eles achavam naquele momento que a vinda de Cristo era naquele momento ali deles ali. Como a gente está aqui agora, pode ser agora a vinda de Cristo. Mas como já passamos e a gente viu que Cristo não voltou, eles tinham essa esperança que Cristo ia voltar naquele momento. Eles viviam para a volta de Cristo, a igreja de Tessalônica. Então, eles estavam... Paulo ficou muito pouco tempo lá. Três sábados pregando é muito pouco tempo para poder falar de toda a teologia. E eles ficaram... Paulo sentiu que precisava fazer algumas coisas. O que ele diz no 10? Preciso ver pessoalmente, reparar as deficiências. Nós temos deficiências na nossa fé.
nós precisamos ter algumas reparações, alguns consertos para consertar a fé. E Paulo estava preocupado com isso. Por isso que ele estava com medo da igreja desanimar, porque a igreja tinha algumas deficiências, e uma delas era a doutrina dos últimos dias, né? Que no capítulo 4 e 5, a gente vai falar sobre ela na semana que vem. E ele diz assim, a oração não tem limitação, nem tempo, nem espaço. Ele não podia estar presente, mas suas orações estavam. Então a gente tem que ter isso em mente, que às vezes você não pode estar presente, mas ore da mesma forma. É como aquele servo, esqueci o nome agora do homem, que ele tinha um servo, ele enfermo, e ele pede para Jesus curar ele. Aí ele fala, vou lá na tua casa, me leve até ele. E ele fala, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Centurião. E não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Assim como eu dou ordem aos meus servos, e eles me obedecem, se o Senhor falar, se o Senhor decretar a cura dele, eu sei que ele vai ser curado. E ele fala, ainda que em Israel nunca vi um homem que tenha uma fé como este. E é assim. Às vezes nós não conseguimos estar presentes, mas a oração ela alcança lugares que nós não podemos chegar, tá? E o primeiro, no versículo 9, aí são 3 termos das orações. Paulo ele ora com gratidão, no versículo 9, olha o que ele fala, pois que ações de graças podemos tributar a Deus, gratidão, ações de graça, gratidão. No segundo termo, ele ora com perseverança, olha o versículo 10, orando noite e dia. Paulo não parava de orar, era perseverante. E o terceiro termo e o último, ele ora com intensidade. No 10 mesmo, B diz, com intensidade, com máximo empenho. Ele ora noite e dia com máximo empenho. Ele ora com gratidão, perseverança e intensidade. Paulo orava para reparar a fé dos irmãos, pois eles tinham dificuldade com a doutrina das últimas coisas. E Paulo queria reparar isso, trazendo boas notícias sobre a morte. Aí ele diz lá embaixo, no último versículo para a gente terminar, está bem, graças a Deus. Ele fala assim, no último versículo, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Essa palavra santos, o que seria essa palavra santos? Seria não só os anjos, mas todo aquele que estão em Cristo, ainda em estado intermediário. Vocês já ouviram falar sobre o estado intermediário da morte? Então, isso aí está na doutrina dos últimos dias, né? A gente vai, se Deus quiser, a gente vai falar dela, tentar resumir um pouco, como a teologia diz, né? O estado intermediário, quando nós morremos, nós cremos que nós vamos para um estado intermediário. No caso, aqueles que estão em Cristo, não há condenação. A alma e o espírito vão para Cristo, vão para Deus. E o corpo é o do pó, fica na terra. E nós ficamos no estado intermediário. É uma doutrina bem grande de ser explicada. Mas a gente fica ali aguardando a volta de Cristo. Mas a palavra fala que em plena consciência. Em plena consciência, não deste mundo. Porque lá em Eclesiastes fala que nós não sabemos mais nada do que está debaixo do sol. Mas nós temos consciência que nós estamos com Cristo. E dali em diante não tem mais choro, não tem mais dor. Esse é o estado intermediário. Para o estágio que é o estágio final, é a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, o que a palavra fala? Que os primeiros a ressuscitar são os mortos. Vão ressuscitar, né? Os primeiros ressuscitados. Eu não sei se isso vai sair da aula, mas aí no caso, quem não é salvo? Já está, já? Já está condenado. Mas antes de vir... Não, o corpo vai para a terra e a alma já vai para o tormento. É assim. Até quando Cristo voltar, os primeiros a ressuscitar são os mortos. Todos os mortos, todos. Os salvos e não salvos. E segue-se o juízo. Então, por isso que eu ia falar, entendeu? Você falou isso aí, né? Por isso que fica nessa intermediária.
aqueles são os primeiros a ressuscitar, né? E os mortos são os primeiros. Então, assim, aqueles que estão em Cristo irá voltar com Cristo para a terra. É para a terra que a gente diz, na terra, mas irá vir num cortejo com Cristo. E aqueles que estão condenados vai seguir o juízo. Segue-se o juízo final. A palavra, a gente vai pedir para o pastor trazer um estudo sobre isso. A doutrina dos últimos dias. Né? É bem bacana e temerosa. Mas vamos mudar aqui adiante. Mas na volta do Senhor, todos virão com o Senhor em um só cortejo. E diz a palavra que imediatamente esse corpo que dormiu no pó vai ressuscitar em um corpo glorioso e subirá para sempre com o Senhor. Olha como é que Paulo conclui a carta, né? Ele conclui a carta lá com um versículo lá no capítulo 4, 18. No 4:18 ele conclui a carta. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. É isso que ele falava para aquela igreja. Consolai uns aos outros. Replique a palavra. Fale o que é a doutrina dos últimos dias. O que vai acontecer com vocês, né? Se Cristo voltar, vocês estão em Cristo, amém, está salvo. Agora, se você morrer e está em Cristo, você vai para esse lugar aqui, você vai ficar assim. E como é que vai ser a volta? E Paulo ele começa a trazer, e ele fala no 18: consolai-vos. Isso é para consolar. Isso não é um motivo de tristeza, porque tem muito cristão que tem medo da morte. A gente, querendo ou não, a gente é pegado às coisas do mundo, algumas coisas do mundo, mas nosso coração não pode estar ali. E a morte para o cristão, né, é coisa maravilhosa. É tristeza quando a gente sabe que a pessoa que a gente amava vai morrer sem Cristo. Exatamente. Por isso que o Senhor fala, né, que ele tem tristeza na morte do ímpio, né? A gente não fica alegre com a morte do ímpio. Mas e aí, o que vai ser feito? Nada. Eu sempre falo que enquanto a vida é esperança. Isso aí. Tem que lutar. Que Deus nos ajude, né, a refletir sobre essas coisas, porque a graça de Deus tem que nos bastar, né? Então, a gente precisa de fato tá refletindo e buscando, né, como eu falei bem no início, o que a gente precisa fazer não é ler muito a Bíblia, mas é entender a Bíblia. Entendeu? E você lê uma... aí você pega, lê uma carta dessa aqui, e você estuda essa carta minuciosamente aqui, e você percebe que Paulo tem muitos ensinamentos para nós. Eu gostei dessa maneira que você fez, né? Você Amém.